com Moisés. Amém? Pega a sua Bíblia, Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, no seu versículo 1 em diante. Aleluia! Êxodo capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: E foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. No seu versículo 9, vamos lá. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. Então eu quero ministrar hoje em cima do tema mães como Joquebede, filhos como Moisés. Amados, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: quando o Faraó ele começa a ver o crescimento do povo hebreu ali no Egito, ele fica atemorizado, né? O povo ia crescendo, quanto mais pressionava o povo, mais o povo crescia. Quanto mais apertava o povo, mais o povo crescia. Assim também precisa ser conosco, né? Quanto mais aperta você, você cresce ou você diminui. Amados, uma coisa que eu tenho aprendido com 31 anos é que a vida, ela irá te apertar. E irá apertar a todos. A diferença não é ser queridinho de Deus. A diferença está na seguinte questão: quem irá crescer quando for apertado? E quem irá se prostrar, se perder, quando também for apertado? A vida é dura para todos, né? Mas quanto mais aquele povo era oprimido, massacrado, mais eles cresciam. Assim é com a igreja, assim é com o povo de Deus, assim somos nós. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não estamos podendo ir aos templos, e de repente tem muitas pessoas dizendo, as igrejas fecharam. Amados, o que fechou foi os templos. As igrejas continuam abertas agora em cada casa, em cada lar, em cada família. As igrejas cresceram agora. Famílias que não eram alcançadas enquanto os templos estavam abertos, estão sendo alcançadas, pastor Osiel. Famílias onde a mensagem não entrava, num dia como hoje, um dia de domingo, famílias que estariam agora assistindo outras coisas, estão assistindo agora as lives que estão sendo feitas por várias denominações. O diabo não venceu porque os templos se fecharam, muito pelo contrário. A igreja, ela continua de pé e mais viva do que nunca. Você que está aí do outro lado, você que está me ouvindo, precisa entender que o diabo não tem vencido neste tempo de portas fechadas. Aleluia, porque o nosso Deus também trabalha em portas fechadas. E nesse período, então, o povo hebreu continuou crescendo, e Faraó então vai dar ali um decreto, vai fazer um decreto, onde todos os meninos deveriam ser mortos. Ah, meu amado, de repente eu imagino Joquebede, quando ela sente agora os chutes dentro do seu ventre, ela olha para o seu esposo e fala: eu estou grávida. Mas e agora? O tempo, não é tempo agora de ficar grávida, mulher, né? Vamos pensar. De repente imagina ela tomando aquele chute no seu ventre, de repente pensar: não é a hora de engravidar.
Amado, quem foi que disse que na hora do aperto a igreja não cresceria? Quem foi que disse que na hora do aperto Joquebede não iria gerar em seu ventre uma criança? Ah, meu amado, as dificuldades não impedem, aleluia, a igreja de gerar. A dificuldade, o problema não impede a igreja de gerar novos filhos. A dificuldade, a opressão não impediu Joquebede de ficar grávida. Mas pastor, o tempo é difícil, o tempo é complicado. Sim, Joquebede agora está trabalhando naquela gestação. O que vai nascer? Menina ou menino? Imagine só a preocupação daquele casal. Porém, de repente, quando chega o dia do nascimento, quando aquela criança nasce um menino. Mas havia um decreto: todos os meninos teriam que ser lançados no rio. Todos os meninos deveriam morrer. Joquebede agora, ela esconde aquela criança por 3 meses, diz a Bíblia. Por que eu falei mães como Joquebede? Porque mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de dificuldade, ela poderia ser morta por estar fazendo aquilo. Mas em toda aquela opressão, ela não desistiu do seu filho. Ela não fez o que todo mundo estava fazendo. Quantas mães tiveram que lançar os seus filhos no rio? Quantas mães viram seus filhos morrerem? Mas Joquebede não fez o que todo mundo estava fazendo. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno, juntamente com meu pai, é que não é porque todo mundo está fazendo, você tem que fazer. Não é porque todo mundo está falando, você tem que falar. Não é porque todo mundo está agindo assim, você tem que agir. Amado, Deus te chamou para ser diferente. Os diferentes serão os destacados desse tempo de escassez. Os diferentes serão aqueles que irão crescer nesse tempo de dificuldade. Joquebede não deixou aquela situação apertar o seu coração e sufocar a sua criança. Ela não abortou o seu filho, pastor. Não aborte o seu filho. Você não pode, nesse tempo de escassez, se isolar de falar do amor de Deus, se isolar de falar da palavra de Deus, porque você se ausentar de falar da palavra de Deus nesse tempo é abortar filhos que poderiam ser gerados na dificuldade. Amado, filhos são gerados na dificuldade, filhos são gerados no problema. Mães como Joquebede são aquelas que não deixam a situação impedi-las de gerar. Mães como Joquebede é aquelas que fazem diferente de tudo que estão fazendo, tudo que a sociedade está pregando, e tudo que as pessoas estão vivenciando. Mães como Joquebede são aquelas que protegem os seus filhos. Eu sou filho, minha mãe sempre procurou me proteger. Você é filho, fala aí, sua mãe sempre procurou te proteger, te dar um alimento, te guardar. Cada mãe de um jeito, umas colocam mais o filho no colo, outros de repente tem um pouco mais de distância, mas toda mãe é mãe. O sentimento, ele é especial. Mães como Joquebede são aquelas que protegem. Mães como Joquebede são aquelas que preservam a existência do seu filho. Mães como Joquebede são aquelas que prezam pela vida do seu filho. O meu filho, o que ela está dizendo? O meu filho não vai ter o mesmo fim que os outros. Mães como Joquebede são aquelas que confiam no Senhor, pastor Ciel. Mães como Joquebede são aquelas que não entregam seus filhos para este mundo. Mães como Joquebede são aquelas que oram, que são intercessoras. Você, mãe, intercede pelo seu filho ou você só reclama? Você, mãe, guarda o seu filho ou você deixa ver navios? Amados, precisamos trabalhar no coração de cada mãe para que os filhos sejam gerados com amor, com cuidado, com zelo, aleluia, e com confiança e temor no Senhor Jesus. Mães como Joquebede são aquelas que geram, mas que não somente geram, preservam os seus filhos, guardam os seus filhos. Os seus filhos não terão os destinos que os outros tiveram. Muitos naquela época morreram, mas o filho de Joquebede, eu sou
sou Joquebede e meu filho não vai morrer. Você é Joquebede e seus filhos não irão morrer. Eu estou falando no modo natural, como mãe, como filho, você vai proteger, guardar, mas também estou falando no sentido espiritual. A igreja, nesse tempo difícil, vai guardar os filhos. A igreja, nesse tempo difícil, vai amar os filhos. A igreja, nesse tempo difícil, vai cuidar dos filhos, vai proteger os filhos, não vai deixar os filhos morrer. No mundo natural, é a mãe que guardará o seu filho e dará um destino diferente para os seus filhos. No mundo espiritual, são as igrejas que irão, nesse tempo, se preocupar com os seus filhos e guardar os seus filhos, porque a igreja é a mãe. Aleluia, Jesus. Você, como igreja, precisa preservar a vida dos filhos. Não é porque você não pode ir na casa de alguém nesse momento de pandemia que você vai abandoná-los. Não é porque você não pode estar junto que você não pode estar perto. Você precisa entender que é no tempo de escassez que se gera um libertador. É no tempo de escassez que o Senhor procura Joquebedes que vão gerar Moisés, aleluia, aquele que vai libertar muitos cativos, aqueles que vai libertar muitos oprimidos, aqueles que irão libertar muitos das drogas, da prostituição, aqueles que irão libertar muitos dessa situação que o mundo hoje está vivendo. Mães como Joquebedes são aquelas que irão gerar nesse tempo Moisés, libertadores. Pastor, eu creio que nesse tempo de escassez, aleluia, está sendo gerado Moisés. Aqueles que irão até o Egito, irão libertar o povo da escravidão deste mundo, né? Do sistema corrompido. O sistema está corrompido, mas você não faz parte desse sistema. E nesse tempo o Senhor procura Joquebedes que irão gerar filhos libertadores. Não serão filhos mimados, serão filhos libertadores. Mãe como Joquebede, mulheres como Joquebedes, são aquelas que não fazem o que todo mundo está fazendo. Fazendo uma analogia, é uma igreja que não se corrompe. É uma igreja que não faz o que todos estão fazendo. É uma igreja que busca e crê que Deus, Ele vai guiar os filhos deste tempo para algo extraordinário. Mas vamos lá, vamos continuar. Então ela escondeu, ela deu o seu máximo. Amado, você que é mãe sabe a dificuldade de manter uma criança de 3 meses, de 1 a 3 meses, em silêncio, quieta. Imagina aqueles primeiros meses horríveis, mas a mãe escondendo, fazendo o possível para escondê-lo da morte, para que o seu filho não fosse pego, para que eles não fossem pegos, para que eles não morressem. Então ela deu o máximo, Joquebede deu o máximo naqueles 3 meses. Amados, vamos pensar um pouquinho? Nós estamos há quase 2 meses sem cultos. Talvez nós tenhamos que esconder os nossos filhos por 3 meses. Oh, aleluia! Mas após esses 3 meses, nós vamos achar de repente, agora vai morrer, não. Depois dos 3 meses a igreja não irá morrer. Depois dos 3 meses os filhos não irão morrer. Depois de 3 meses, quando você voltar para a igreja, você vai ser um libertador de Deus dentro de uma igreja. Antes você era um assustadinho, um quietinho, um prego no banco, mas você, quando voltar para os templos, você vai entender que você é uma obra viva de Deus, que você é um libertador para esse tempo. Quando você voltar após 3 meses, você, aleluia, será, aleluia, um preparado de Deus, um preparado para este tempo. Joquebede não pode mais esconder. Joquebede já não consegue mais fazer mais para aquela criança. Ah, então agora ela vai fazer o que todo mundo fazia? Não, olha que interessante. Ela não faz o que todas as mães faziam. Jogar o filho no rio. Ela prepara um cestinho. Ela prepara aquele cestinho com todo o cuidado. Oh, aleluia. Ela coloca o filho naquele cestinho. Pastor, ela colocou no rio? Colocou, mas protegido. Distantes, mas protegido. E creu que o Senhor
e a conduzir aquele cestinho. Você crê que nesse tempo, amado, que às vezes não está diante dos seus olhos, não estão diante dos olhos das mães, mas eu creio que os nossos filhos, pastor Osiel, espirituais, estão sendo preservados. Joquebede se preocupou em fazer aquele cestinho, em betumar aquele cestinho, para que se viesse a chuva, não molhasse, para que não viesse se perder naquele rio. Imagina só aquele cestinho indo. Não está nos olhos da mãe, mas estava nos olhos de Deus. E aquele cestinho vai indo e vai indo. De repente a filha de Faraó desce tomar banho no rio. Está lá ela e suas donzelas. De repente tem um cestinho lá. Olha, eu encontrei um cestinho. E uma criança chorando dentro dele. O veredito era que todo menino morresse. Quando a filha de Faraó, quem deu a ordem para matar, pega aquele cestinho, ela não era uma ignorante. Sabe o que ela fala? Certamente é filho das hebreias. Qual era o ponto? Vamos levar, já tira o cestinho. Lança ele no rio para que ele morra. Mas ela se afeiçoou ao menino. E é interessante que quem deu o nome para a criança foi ela. O nome dele será Moisés, porque tirado foi das águas. Coisa linda, né? O Senhor guarda os filhos das Joquebedes que pensaram e fizeram o máximo por aquilo que gerou dentro de si. Mães como Joquebedes são aquelas que protegem, são aquelas que confiam em Deus, que entregam a Deus o seu filho e creem que Deus vai guiar da melhor forma. Aí o que acontece? Filhos como Moisés. Moisés agora, a filha de Faraó pega o cestinho, é filho dos hebreus. De repente lá vem Miriam, irmã de Moisés, e diz: a senhora vai precisar de uma mulher para amamentar essa criança, sim ou não? Sim, eu conheço uma. Então traga. E quem que ela traz? A própria mãe do menino. A filha de Faraó fala bem assim: leva para sua casa, amamenta ele para mim. Quando ele desmamar, eu volto a pegá-lo. E enquanto você amamenta ele, eu pagarei para você um salário. Aí o Senhor falou comigo, tomando banho, foi incrível. Vamos lá. 3 meses Joquebede guardou Moisés. Agora estava na hora de Moisés retribuir a sua mãe. Mamãe, você me guardou por 3 meses. Agora, mamãe, você vai ter um salário para cuidar de mim. E o Senhor falou comigo hoje dentro de casa. As Joquebedes também precisam dos Moisés. São os filhos que retribuem. Mamãe, vamos colocar num tempo assim, hoje é dia das mães. As mães nos deram tanto, fizeram tanto por nós. E quando chega a hora de retribuir, quando chega a hora de fazer, todo mundo quer ter uma mãe como Joquebede e poucos filhos querem ser como Moisés. O que é ser como Moisés? É retribuir a segurança que a mãe deu. Ser como Moisés é poder abençoar a mãe que lhe gerou. Ser como Moisés é ser o filho que vai liberar salário para a própria mãe. Ser como Moisés é ser aquele que agora, mãe, você cuidou de mim, agora chegou a hora que eu vou cuidar de você. O Senhor falou no meu espírito hoje dentro de casa através dessa palavra. Ei, aleluia, vamos fazer no mundo natural. Chegou a hora de você cuidar da sua mãe. Chegou na hora de você entender que a sua mãe não é para ser procurada somente no dia das mães. Ela cuidou de você, ela preservou você em vida, por isso que você cresceu e tem o que tem. Agora cria vergonha na tua cara e seja o Moisés que vai agora preservar a tua mãe no
num asilo como muito tem feito. Cria vergonha na tua cara e perceba aquilo que a tua mãe fez por você e comece a retribuir para a tua mãe, comece a fazer mais para a tua mãe. Você tem a tua mãe viva, agradeça a Deus. Se você não tem, faça melhor para aqueles que estão por perto de você. Filhos como Moisés são filhos que retribuem a mãe. Filhos como Moisés são aqueles que entendem, minha mãe fez por mim, agora está na hora de eu fazer pela minha mãe. Assim também a igreja. Você foi alcançado um dia pela igreja, agora está na hora de você também retribuir a igreja. Está na hora de você também entender que você precisa agora ser um abençoador também da igreja. Chegou na hora de você entender que não é só sugar, é você liberar também. Você sugou cuidado, Moisés, agora está na hora de você liberar contribuição. Muitos gostam de sugar, poucos gostam de retribuir. Entenda, você já recebeu muita coisa, está na hora de você retribuir. Está na hora de você ter... aqueles que retribuem são aqueles que têm gratidão no coração, pastor Zé. Filhos como Moisés são filhos gratos, que são gratos pela mãe de sangue, mas também são gratos pela igreja ao qual nasceram. A igreja que cuidou de você, que te valorizou, que te preservou em vida. Retribua. Mães como Joquebede, aquelas que protegem. Filhos como Moisés, aqueles que retribuem aquilo que receberam. Você só é o que é porque recebeu de alguém algo. Paulo fala isso. Você só é o que é porque recebeu de alguém algo. Você só tem o que tem porque recebeu de alguém algo. Se eu tenho esse teclado, alguém trabalhou nesse teclado. Ele pode ter pago, mas alguém trabalhou, alguém desenvolveu esse teclado. E a Bíblia diz que tudo que você tem foi criado por alguém. Alguém criou, alguém trabalhou. O arroz que você come, alguém precisou colher. O feijão que você come, alguém precisou colher. Alguém precisou plantar. Então, você acha que não precisa das pessoas? Todos precisam de todos. Então a mensagem que eu carrego no meu coração nessa noite é: mães como Joquebede, o mundo natural são aquelas que protegem, que guardam o seu filho, né? Que não deixam o seu filho à mercê da vida, fazer o que querem, não. Limites. E Salomão ele fala no livro de Provérbios: não retire os limites antigos dos seus filhos. Quem retira os limites dos filhos, verá os filhos crescerem sem limites. E filhos que crescem sem limites viverão sem limites. E o problema da falta de limitação também está na falta de conscientização. Se você não acordar, você irá chorar. Acorde antes que o choro chegue. E o choro não é bom, não é verdade? Limites. Guardar. Proteger. Né? É fazer o que ninguém está fazendo. É ser a diferenciado. Moisés são aqueles que retribuem o cuidado da mãe. São aqueles que retribuem o cuidado da igreja. São aqueles que entendem que receberam amor e agora viverão esse amor e se doarão por esse amor. Então a mensagem que eu carrego é isso hoje, nessa noite. Libera sobre o teu coração. Viva esta palavra. Coma esta palavra. Seja essa mãe que guarda, mas seja esse filho que retribui. Tá bom? Vamos orar? Eu quero agradecer a Deus. Quero orar para que todas as mães agora sejam alcançadas. Aleluia. Feche seus olhos aonde você está agora. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, eu quero neste momento orar por todas as pessoas que me ouvem agora. Por todos que me ouvem. Por todos que estão orando juntamente comigo agora. Quero orar por todas as mães. Quero orar por todos os filhos. No mundo natural, Senhor, eu te agradeço por todas as mães. Ó Pai, dê sabedoria a cada mãe para conduzir o seu filho no caminho que deve andar. Sabedoria a essas mulheres guerreiras, valentes, a perseverarem na educação, na fé, no amor, na fidelidade. Preserva o coração desta mãe. Guarda o coração desta mãe. Mas também trabalha com os filhos, Senhor. Filhos que entenderão e retribuirão aquilo que um dia receberam.
Filhos do mundo natural que vão guardar a sua mãe, que vão proteger a sua mãe, que vão amar as suas mães e não irão procurá-la somente no dia das mães, mas estarão com elas todos os dias. E trazendo no mundo espiritual, são os filhos que não irão querer sugar somente da mãe, mas serão aqueles que retribuirão para a mãe. Toca no coração de cada irmão e de cada irmã, cada filho que me ouve nessa noite, que o nosso coração, nós venhamos ser tocados por dentro, para que possamos ser moldados por dentro, para florescer do lado de fora. Pai, trabalhe em nossas raízes, que possamos nos aprofundar para viver a Tua realidade. Eu Te agradeço por esta noite. Sara, cura, liberta e transforma. Salva esta casa, salva esta família. Ajuda esta mãe que ora, que clama pelo seu filho. Ajuda este filho que já esqueceu o que é retribuir. Nos ensina, dia após dia, a sermos melhores em tudo, em todos e para todos. Eu Te glorifico, que o Teu nome seja glorificado para todo o sempre. Vim para